Olá, seja bem-vindo ao workshop da estratégia, onde eu vou te ensinar algumas coisas que não ensinam por aí, né? Coisas que é para você obter o máximo de retorno na bolsa surfando ciclos. Ele vai ser bem rapidinho, tá? Então eu chamo ela de estratégia 3 vezes mais. Por quê? 3 vezes mais. Primeiro, essa estratégia ela é um dos melhores investimentos em qualquer cenário. Em cenário de alta, em cenário de baixa e em cenário lateralizado. E eu vou explicar o porquê, tá? A gente vai utilizar também uma diversificação estratégica aqui nesse workshop. A gente vai ver como ter o máximo retorno possível com cada investimento e também ver produtos com melhores taxas e melhores rentabilidades também e otimização de carteira. Então, é uma estratégia que possibilitou retornos de até 400% para mim e para meus alunos. É óbvio que não é só ganho, também houve percas. Então, eu sempre gosto de falar que eu tive 4 operações entre 2016 e 2018, que elas duraram até 2 anos, e eu investi em 4 ações diferentes. Uma foi Lelis Blanc, que eu perdi 25%. A outra foi Oi, que eu ganhei 200%. A outra foi Gerdau, que eu ganhei 200%. E a outra foi Usiminas, que eu ganhei 327%. Podia ter ganhado mais? Podia, principalmente com Usiminas, que valorizou 600%. Mas para mim, 327% em 2 anos também é um bom retorno. E essa estratégia é uma forma de você se proteger de grandes perdas e maximizar os seus retornos. Então, os objetivos são aqui destravar a rentabilidade dos seus investimentos, começar a montar a sua carteira para alcançar o máximo retorno de acordo com cada ciclo da nossa economia e da economia mundial também, tá? E mostrar as próximas oportunidades que o mercado está enxergando nos próximos meses. Então, esses daqui foram alguns resultados que a gente teve. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu perdi 30% com IRBR, eu perdi 25% com Lelis Blanc. Essas que eu não pus data, deve ter sido um espaço de um ano aqui, tá? Um ano e meio. Essas operações duraram esse ciclo de 2 anos, né? Então, aqui tem todos os retornos, e esse 400% aqui foram alunos que investiram nas ações da Azul e do Banco Inter e ganharam isso. Também ganhei 290% com Prio, 30% com CVC, 60% com B3, 50% com VEG, 130% com fertilizantes Hering e com o Yoship Maxion. Então, esses foram os resultados aí dessa estratégia. E aqui é importante falar que eu não estou falando para você ficar analisando o gráfico todos os dias, não ficar analisando cotação todo dia, aquele Zé Cotinha que fica acompanhando a cotação da cota dele todo dia, isso é ruim para você. Você pensar em fazer day trade ou alguma coisa mirabolante, dificilmente as pessoas ganham dinheiro com day trade ou com operações mirabolantes. E também comprar ações específicas na bolsa porque alguém falou. Não existe isso aqui, tá? Eu também não estou falando de como ter renda passiva com fundos imobiliários. Eu ensino na metodologia como ter renda passiva com fundos imobiliários. Eu também sou assessor XP há 10 anos, então, para minha carteira de clientes, eu proporciono, eu assino 2 casas de análise, que para mim são as melhores do Brasil, e elas me proporcionam aí uma análise de imóveis todos os meses, elas estão falando dos imóveis, aumentando a posição em imóveis, trocando de imóveis, mas você vê que são análises que dificilmente tem troca, porque para você selecionar bons fundos imobiliários, boas ações, bons fundos de investimentos, você consegue selecionar 10 no máximo empresas, fundos, você não vai sair disso aqui no Brasil, né? Vou falar um pouco de mim, quem sou eu? Eu sou investidor, meu nome é Gabriel Posetti, eu sou investidor desde 2006, quando praticamente começou o home broker pelo computador. Eu sou formado em Direito, eu sou certificado assessor de investimentos pela CVM, eu sou assessor XP em Investimentos desde 2010, eu sou fundador da Escola de Investidores
e a gente ganhou um prêmio da Band News como empresa de maior credibilidade em investimentos em 2020, foi no estouro da pandemia. Eu mentorei mais de 220 pessoas com investimentos na bolsa. Então, essa é a minha história. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos tradicionais. Qual é o problema dos investimentos tradicionais? Você tem uma diversificação aleatória de investimentos. Ou seja, eles estão pulverizando investimentos. É como se alguém falasse para você, olha, investe em carro, porque carro dá dinheiro. Mas qualquer carro, você vai investir em carro da GM, da Chevrolet, da Toyota, da Volkswagen, da Fiat, da Honda. Todos esses carros eles têm suas peculiaridades. E não é todo carro que vai se valorizar, por exemplo. É só uma. Então, quando a pessoa fala, não, investe nesse carro, ela está pulverizando e às vezes todos os carros sofrem com problemas. Vamos supor que você investiu em vários carros e de repente veio uma tecnologia que meio que acabou com os carros a combustão. Agora as pessoas só podem comprar carros elétricos. Para você, por exemplo, vender ou alugar um carro desse, você perdeu dinheiro. Então você não pode pulverizar, você não pode atirar no escuro, ter uma diversificação aleatória, porque isso pode te atrapalhar no longo prazo. Os investimentos tradicionais também eles montam uma carteira sem acompanhamento do cenário econômico e sem mudanças pontuais na alocação. Não é toda hora que é para se investir em bolsa, não é toda hora que é para se investir em renda fixa nos Estados Unidos, em fundos imobiliários. Não é toda hora. Então, são momentos pontuais. A gente precisa saber onde está indo o fluxo do dinheiro para a gente se posicionar. E escolher ativos baseados na indicação de assessores, corretoras e gerentes. Por mais que eu seja assessor desde 2010 pela XP, posso falar para vocês que gerente, assessor e corretora não estão recomendando bons investimentos para você. Eles estão recomendando bons investimentos que geram ótimas comissões para eles. Então você vai ver gerente oferecendo os mais diversos produtos aí, assessor, que vai gerar uma boa comissão para ele, mas que não necessariamente isso é bom para você. Então a gente não vai fazer isso aqui. Por que e onde falam para você comprar ou investir, né? Eles vão falar o quê? Ah, compre ações que pagam bons dividendos, participe de oferta pública, tem uma grande empresa que vai ofertar ações na Bolsa de Valores, participa dessa oferta, a empresa é promissora. Eu vi um caso, né? Não posso falar a corretora, mas é a maior corretora aí do Brasil. E assim que houve o caso escandaloso das lojas americanas, eles empacotaram produtos para investir nas lojas americanas. Ou seja, eles estavam querendo vender os investimentos de outras pessoas que queriam se desfazer desses investimentos a qualquer custo. Então, eles, com certeza pode ter sido fundo de investimento, ou mesmo a corretora está posicionada, né? Então, eles queriam se livrar do lixo e empurrar isso goela abaixo do investidor. Eu vi isso acontecendo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas corretoras aí. Ah, eles também ficam recomendando renda fixa americana. Eles vão recomendar ações de empresas consolidadas por um único motivo. A chance dela desvalorizar é mínima, mas a chance dela crescer também é mínima. Então eles ficam recomendando, se você pegar as carteiras recomendadas das corretoras, você vai ver que sempre vai ter Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Gerdau, Usiminas, Vale, Petrobras. Por quê? São empresas consolidadas. Eles ficam fazendo toda hora, todo mês essas trocas, para que isso gere corretagem para eles. Mas isso não necessariamente traz um retorno para o cliente. Então imagina se o cliente está em corretagem variável, paga 0,5% sempre que compra ou vende, e o assessor fica sempre empurrando Petrobras e Vale. Ele vai perder dinheiro no longo prazo, não tem jeito, tá? Então é triste ver isso acontecer, mas acontece. As pessoas preferem acreditar num cara de terno e gravata que se vende como sofisticado, mas que não, pelas suas costas está te vendendo produtos ruins para você, do que acreditar numa pessoa que realmente está interessada em fazer o bem para o dinheiro dessa pessoa, né? Que nesse caso é o que a gente faz aqui, né? Se vocês verem, eu sou assessor, mas eu não gosto de terno, não gosto de gravata, não gosto de ficar enganando o cliente, não gosto de ficar atrapalhando as pessoas, porque eu também sou investidor. Eu sou investidor desde 2006. Então eu entrei para ser assessor para que as pessoas não fossem mais enganadas por assessor de investimento.
E essas corretoras, elas a cada momento precisam te vender algum relatório, alguma assinatura, algum curso, esses gurus por aí, para eles gerarem dinheiro para eles. Então eles têm alguns clickbaits muito fortes e você vê que no final, no longo prazo, isso não te trouxe retorno nenhum. E de tempos em tempos, eles precisam te oferecer algo novo, algo que vai atrair compradores ou seguidores. Isso vai gerar engajamento e visualizações. E um caso clássico disso é o COI, né? Eu vou falar do COI mais na frente, mas já foi o produto de investimento mais preferido dos assessores, porque já chegou a pagar 15% de comissão para assessor, pelas línguas que eu vi por aí, né? E eu já achei no começo, quando eles começaram com COIs, eu achei que eram produtos bons, mas no longo prazo os COIs não são bons e eu vou mostrar isso para vocês. Então a proposta aqui é você investir de uma nova forma, baseada em ciclos econômicos. Mas antes você precisa saber como a maioria das pessoas elas investem. Isso aqui, ó, é uma carteira tradicional de investimento. Então o seu assessor deve estar fazendo exatamente isso contigo, ó. Um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em previdência, um pouquinho em cripto e uma parte em ações. Ele vai fazer essa famosa fatia da pizza tradicional. Só que tem um problema com isso. Essas recomendações, elas não seguem uma estratégia, fazem uma diversificação aleatória de investimentos, como eu falei para vocês, uma pulverização. Então, pô, não adianta eu falar para você, olha, investe em fundos imobiliários se está tendo muita vacância com fundos imobiliários. Investe em renda fixa se a renda fixa está pagando pouco. Investe em previdência se você não precisa proteger seu patrimônio. Então, assim, são estratégias aleatórias que são pura e simplesmente para te gerar comissão, né? Gerar comissão para os assessores e gerentes. E aqui é uma comparação dos últimos 2 anos entre a carteira tradicional, que ela ficou negativa no acumulado dos últimos 2 anos em 2,22%. Enquanto que o CDI subiu 18% e a inflação subiu 16%. Ou seja, você não está negativo -2, você está negativo -18, você está perdendo dinheiro, você está ficando mais pobre. E as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas estão ficando pobres com assessoria, com gerente de banco. Infelizmente, elas estão seguindo o profissional errado na hora de investir. Passando aqui para falar um pouco sobre ciclos, né? Eu peguei aqui uma figura em inglês, mas vocês vão entender. Essa linha azul são ciclos de mercado na bolsa de valores, em qualquer bolsa. E esses ciclos, eles antecipam os ciclos econômicos. Então, você pode ver que o ciclo econômico está subindo, eles começam a antecipar que não vai mais continuar subindo. Aí aqui vem a estratégia dos ciclos, né? Você sair de investimentos aqui, porque tudo vai se desvalorizar, porque a economia não está boa, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, no Brasil e no mundo. Vai haver uma crise, uma depressão, uma desvalorização de tudo. E aí, quando a economia der sinais de fundo, a bolsa vai voltar a subir. E aí, aqui é quando a gente compra tudo barato. E esse ciclo, ele se repete a todo momento. Então, você vende na euforia e compra no medo, tá? Então, isso aqui já é uma recessão, ó. E aqui já é o pico. E aqui é o começo de uma expansão econômica, né? Então você consegue ver que a bolsa de valores ela faz muito isso. E os investidores, os grandes investidores, eles seguem esse ciclo aqui. Então fica fácil a gente entender quando é para investir e onde é para investir quando a gente entende esse gráfico. Então investir em ciclos de expansão não são os mesmos investimentos no momento de pico, tá? Então o momento de pico é quando o assessor adora recomendar operações estruturadas com ações aí, né? Ou COI, né? Porque está tudo subindo, então tá fácil para ele vender. E aí é quando as pessoas travam investimentos nessa hora, que é a hora errada de você travar investimentos. Você não consegue mais sair de investimento. COI, por exemplo, você tem às vezes uma carência de 7 anos. Pô, como é que você vai travar seu investimento em 7 anos aí? É um crime isso que eles fazem, mas a gente não pode fazer nada, né? Sem acompanhamento do cenário econômico e sem mudanças pontuais na alocação, não dá para você ser aquele cara que investe e fica esperando, rezando, o investidor torcedor, né? Ah, agora o Petrobras está subindo, nossa, tomara que suba, tomara que isso, tomara que aquilo. Você não pode ser esse investidor torcedor, você tem que ser o protagonista dos seus investimentos. Porque investidor torcedor só
tem problema psicológico e perde dinheiro, né? E investir de acordo com o cenário econômico, a gente vai ver algumas coisas. Então, a gente vai pegar a perspectiva de crescimento dos países nos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, especialmente, tá? Porque são economias que se interagem entre si, né? A gente vai ficar olhando a Selic, se a Selic sobe, se a Selic cai, que é a taxa de juros do governo federal. E quando ela sobe, quando ela cai, como se posicionar, o que que isso quer dizer, se ela está subindo, o que que a gente tem que fazer, se ela está caindo, o que que a gente tem que fazer. A inflação é a mesma coisa, a gente vai ficar de olho na inflação. É um dos piores inimigos de um investidor, né? E de uma população como um todo. Mas pior do que inflação é deflação. Então a gente vai olhar isso, né? A gente vai olhar os juros nos Estados Unidos e o crescimento econômico global e brasileiro. De preferência europeu, Estados Unidos e Brasil. Essa vai ser a nossa meta aqui, né? E aí vem, como estão os investimentos tradicionais? Se você pegar o Ibovespa nesses últimos 2 anos, ele ficou praticamente estável, ele não valorizou. O ouro, ele ficou praticamente estável nesses 2 últimos anos. Acho que até mais, ele não valorizou. A prata, a mesma coisa. Os fundos imobiliários, praticamente estáveis. O Bitcoin, por mais que ele tenha subido 50% nesses últimos meses, ele caiu mais de 50% nesses últimos 2 anos, está se recuperando só agora. Agora seria um bom momento de entrar em Bitcoin, por exemplo, porque o ciclo está mostrando que as pessoas estão voltando a investir em Bitcoin, mas tem que ter estratégia para entrar, lógico, não é tiro no escuro, né? Então, o Bitcoin está sendo um caso clássico agora de reversão de tendência para alta. Então, 2022, as ações brasileiras ficaram ruins, os fundos imobiliários ruins, os bitcoins ruins, ações americanas. O que salvou aqui foi para quem investiu em dólar, que eu não invisto em dólar, tá? O dólar subiu bem. Ações de empresas ligadas a commodities e renda fixa. Então, quem investiu nisso ganhou dinheiro. Quem investiu nessas outras alternativas perdeu dinheiro. Olha aqui, ó. Esse é o índice chinês de ações. Ele já teve uma perda de 48%. Então, um ciclo muito negativo para a Bolsa Chinesa. Ó, com relações a fundos de ações brasileiros, existe um relatório da S&P Global de 2001 que mostra que, em 5 anos, 78% dos fundos renderam menos do que o índice Bovespa. Ou seja, você não pode deixar seu dinheiro na mão de qualquer fundo de investimento, senão você vai perder dinheiro. Em 10 anos, apenas 13% desses fundos são mais de 600 fundos. Então, 13% vai dar o quê? 70 fundos, 80 fundos? Renderam acima do Ibov. Isso que eu estou falando de fundos de ações. Porque para fundo multimercado, a relação fica pior. Então, ó, isso aqui é o índice de mortalidade dos fundos multimercados. À medida que o tempo passou, eles foram caindo, né, nesses últimos anos. Então, 6 em cada 10 fundos multimercados desapareceram em 11 anos. E a causa disso foi a má performance. Em 73% deles foi a má performance dos fundos. Apenas 19% entregaram retorno acima dos 150% do CDI no período. Ou seja, você vê muito fundo fechando ou muito fundo mudando de nome para atrair cotistas, né? Então tem que ficar muito ligado com isso. Então, realmente não dá para você ficar selecionando qualquer coisa que te oferece. Então, os investimentos tradicionais, a maioria deles perdeu para a inflação e a maioria deles perdeu para juros do país, os juros básicos da Selic, do CDI, né? Então, escolher ativos baseados na indicação de assessores e gerentes. Olha só na área da Previdência, 96% dos fundos de Previdência de renda fixa não superaram a Selic. Ou seja, as pessoas perderam dinheiro. E os COIs, que é onde eu queria chegar, 9 em cada 10 COIs têm retorno esperado abaixo do que poderia ser ganho. Olha só, isso foi da FGV. Olha só como investir em COI não é um bom negócio, estatisticamente falando. Você vai investir em 10 para ganhar dinheiro em um, você vai perder dinheiro nos outros, não vale a pena, a relação risco-retorno não compensa. Então existe um conflito de interesse enorme, porque os assessores eles ficam recomendando previdência, alguns títulos de renda fixa e alguns COIs, porque a comissão paga para eles é alta. Mas ó, esses dias aí saiu que duas financeiras que emitiam CDB quebraram. E aí, como é que fica o cliente? Que, não, isso aqui tem alta rentabilidade. Vai perder dinheiro. Vai ter que acionar o FGC, que é só 250 mil por pessoa. Vai perder dinheiro. Então, não dá para você ficar escolhendo investimentos baseado em indicação de assessores e gerentes. Não dá.
Os fundos de renda fixa, em 10 anos, de cada 100 fundos, 36 continuaram vivos somente. E desses 36, apenas 4 renderam acima da Selic. Ou seja, só ganhou dinheiro 4 de cada 100 fundos. Olha como a seleção de fundos de investimentos ela é muito importante. Porque senão você vai perder dinheiro. E é importante isso, né? Para quem faz a minha mentoria, eu dou como bônus recomendações de investimentos. E não sou eu que faço essas recomendações, porque por lei assessor não pode. Mas eu pago 2 casas de análise para recomendar investimentos. Então, para quem faz a mentoria mais básica nossa, eu vou te dar parte da nossa metodologia e vou te dar também acesso a recomendações mensais de fundos imobiliários, fundos de investimentos e ações. Isso você tem de brinde por 12 meses durante toda essa mentoria aí para você, tá bom? Então, o ciclo econômico ele possui 5 fases. Ele possui a expansão, aí ele atinge um pico, aí ele começa uma recessão, aí ele começa depois uma depressão e depois vem a recuperação e o ciclo volta para a expansão. E aqui, maior ou menor disponibilidade de dinheiro geram ciclos econômicos. Então, a gente tem que ver o que os bancos centrais estão fazendo, para onde o dinheiro está indo, para a gente se posicionar e se aproveitar desses ciclos econômicos. Então, a metodologia ela vai explorar ao máximo cada ciclo econômico. Você não vai tomar riscos desnecessários. Você acumula patrimônio ano após ano. Enquanto que a carteira tradicional de investimentos, você está pulverizando investimentos desconexos, investimentos que, se você investir da maneira errada, você vai perder dinheiro. Você vai ter baixa rentabilidade e você ainda vai correr riscos desnecessários. E o pior de tudo, você fica refém das decisões dos gerentes e assessores de investimentos. Eu vi isso muito acontecer, tá? Cliente meu sair da minha assessoria porque veio um cara engravatado lá querendo empurrar produtos ruins para ele e o cara conseguiu, conquistou os clientes e hoje os clientes devem estar perdendo dinheiro aí, né? Mas a gente faz a nossa parte. Então a mentoria 3x+, segue uma carteira de investimentos 3 vezes maior, ela investe de forma estratégica. Então ela explora o máximo de retorno dentro de cada ciclo, os riscos são totalmente controlados e você tem autonomia para escolher seus investimentos. Então, investir em investidores consagrados e fundos de investimentos, eles investem com base em ciclos econômicos. Eles utilizam uma diversificação estratégica de investimentos, eles escolhem ativos baseados em análise de ciclo econômico, e cada investimento possui sua função em uma carteira e acompanha o nosso atual cenário econômico, né? Então, isso é investir através de ciclos. Além do seu dinheiro explorar o máximo retorno de cada ciclo, existe algo ainda mais poderoso dentro dessa estratégia, que é conseguir se posicionar em um momento de transição de um ciclo para outro. Por isso que eu falo que a gente consegue se proteger das crises, porque a gente consegue ver quando a crise vai atingir a bolsa de valores e consegue se posicionar, e aí a gente vai para o outro ciclo de um outro ativo que está em expansão. Por exemplo, a renda fixa, né? Então a gente consegue fazer tudo isso. E agora você tem 2 escolhas aqui. Ou você continua investindo no método tradicional e delega 100% dos seus investimentos na mão de terceiros, que tem conflito de interesse aí, ou você vai ver seus investimentos obterem o máximo de retorno possível aí. A decisão, ela é sua, tá bom? Tá aqui, ó. Quais as opções para quem escolheu tomou a segunda decisão, que é ter autonomia, a explorar ciclos? A gente tem uma mentoria individual, que por 12 meses eu te pego pela mão de forma individual, te ensino todo o método e faço com você a aplicação de todo o método com seus investimentos. Como bônus, eu vou dar carteiras recomendadas mensais, que estão em cripto, 5 carteiras diferentes de ações, carteira de imóveis, carteiras de fundos de investimentos, de empresas estrangeiras, de renda fixa. Por 12 meses você tem tudo isso. E você vai pagar aí R$ 10.000 parcelado em 12 vezes, tá? Por um ano você vai ter tudo isso, tá? Eu até recomendo que você pesquise carteiras de investimentos para você ver quanto que você vai pagar por carteira de investimento aí. Você vai ver que, inclusive, essa mentoria ela tá barata, né? O método que eu ensino, eu aprendi com um americano. Eu vou até pegar o livro aqui para você, que tá vendo? Tá aqui, ó. Como
investidores novatos, Complete Turtle Trader. How 23 novice investors became overnight millionaires. Então, como 23 investidores iniciantes ficaram milionários da noite para o dia na Bolsa de Valores. Então, é um método já comprovado, ele é credenciado pela Associação Americana de Investidores Individuais dos Estados Unidos e eleito o melhor método de investimentos do mundo para se investir em renda variável. Para você fazer o treinamento desse cara nos Estados Unidos, porque só lá ele ensina o que eu ensino aqui, você paga $3.000. E hoje, $3.000 é mais de R$ 15.000. E você não tem esses bônus que eu tenho aqui, ó. E esse acompanhamento que você vai ter aqui, você não tem, tá? Mas eu sei que a mentoria individual, ela não é para todo mundo. E eu até prefiro que a pessoa faça uma mentoria em grupo. Por quê? Em grupo você vai ter interação entre os investidores, dúvidas, fica muito mais produtivo, né? E é metade do preço. Então, R$ 5.000 em 12 parcelas por 12 meses. E você vai ter as mesmas carteiras recomendadas que você tem na mentoria individual. Você tem a mentoria gravada, que eu não dou todo o método por detrás, né? Por 12 meses você tem acesso, eu te pego pela mão de maneira individual, te dou todo o método e faço a aplicação do método nos seus investimentos. Então, nessa mentoria gravada, eu vou te dar o básico do método, vou pegar a sua carteira de investimentos e vou montar uma carteira de investimentos baseada em ciclos aqui para você. Isso eu também faço na mentoria em grupo e na mentoria individual, só que muito mais, nas outras duas opções é muito mais a fundo, né? Aqui já é mais. E você vai ter carteiras recomendadas mensais, uma de ações, uma de imóveis e uma de fundos. Você vai ter aí R$ 1.000 parcelado em 12 vezes, você vai ter tudo isso por 12 meses. Se você pegar, não dá R$ 100 por mês. Se você pegar qualquer carteira recomendada que tem por aí, você não vai pagar R$ 100 por mês de assinatura. Você vai pagar bem mais. Então você tem de bônus 3 carteiras recomendadas e você tem o meu acompanhamento para a gente montar a sua carteira. Como eu falei, em todas as mentorias eu vou fazer uma reunião contigo individual para a gente montar a sua carteira de investimentos. A mentoria ela foi feita para pessoas que conseguem poupar e realmente estão dispostas a colocar a mão na massa e seguir as orientações. Então é uma reunião individual para analisar os seus investimentos e montar a carteira junto contigo. A gente vai ter um plano de R$ 1 milhão em patrimônio aí para você alcançar isso. E você vai ter as nossas carteiras recomendadas e a gente vai montar a carteira estratégica. Por que eu falo da carteira estratégica? Porque às vezes existe recomendação de fundos de investimentos, só que o fundo está fechado. Então eu vou ter que buscar um fundo equivalente, que é da mesma gestora e que faz a mesma estratégia e que está aberto para você poder investir. E eu vou te dar todo esse acompanhamento mensal aí por 12 meses, tá? Essa metodologia ela é baseada em 3 pilares, então é análise macro, ver para onde o dinheiro está indo, análise do que investir, investimentos que tenham maior potencial de crescer e analisar quando investir. Está escrito errado aqui. O momento certo de você investir em cada tipo. Porque não adianta você investir num carro que está valendo 120 mil se você sabe que depois ele vai valer 80. Para você recuperar esse investimento no longo prazo, você já perdeu muito dinheiro. Então você tem que saber o momento certo. Por exemplo, você sabe quando é Black Friday. Por que você não se planeja para investir, comprar coisas que você precisa na Black Friday, que está tudo com desconto? Isso é um ciclo, né? Então você se planejar para um ciclo de Black Friday é muito legal. Só que isso a gente faz com investimentos. A gente não vai só porque está todo mundo falando que é época de Natal que você vai comprar, ou que é época de Páscoa que você vai comprar um ovo de chocolate que é 3 vezes mais caro se você comprasse fora desse ciclo de comemoração, né? Então, Bolsa de Valores é ciclo, igual na vida da gente. A gente tem um ciclo de faculdade, ciclo de escola, ciclo de trabalho, ciclo de escolher um emprego, ciclo de viajar. Só que aqui a gente vai aplicar ciclos nos nossos investimentos. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário, e eu te vejo do outro lado.